Você já percebeu como tá cada vez mais difícil comprar carro no Brasil? Seja 0 km ou usado, os preços simplesmente dispararam nos últimos anos. Só que tem um detalhe, todo esse movimento pode estar com os dias contados. Isso porque muita gente vem falando que os valores podem despencar em breve. E a economia também tem dado sinais claros de que essa bolha pode estourar. Para você ter uma ideia, segundo o índice do Banco BV, os usados ficaram quase 1% mais caros somente em agosto de 2025. Em 12 meses, o movimento de alta já passa de 6%, bem acima da inflação. E no Sudeste, onde o mercado é mais aquecido, teve estado com mais de 1,2% de aumento em apenas um mês, ou seja, os preços continuam subindo sem parar. Agora, se a gente olhar somente para os carros novos, a situação assusta ainda mais. Em 5 anos, o preço médio de um 0 km no Brasil subiu quase 90%. Atualmente, a média de preço já passa dos R$140 mil. E mesmo com mais de 1 milhão de unidades vendidas no primeiro semestre de 2025, esse crescimento vem acompanhado de juros altos, crédito difícil e custo de produção nas alturas. E é aí que mora o perigo. Esse cenário simplesmente não se sustenta por muito tempo. Carros novos muito caros acabam puxando também o preço dos usados para cima e no final o preço de todos acaba aumentando por tabela. Mas chega uma hora que a renda do brasileiro simplesmente não acompanha, a demanda cai, a oferta aumenta e os estoques começam a se acumular com os carros novos encalhando, já que mesmo que o brasileiro aparentemente não se importe de pagar fortunas por carros básicos, e ainda que ele queira pagar, nós chegamos em um ponto em que o cidadão médio simplesmente não consegue mais pagar essa conta, nem mesmo financiando em longas e intermináveis parcelas, ou seja, o mercado entrou numa situação limite. Só que isso também acaba levantando algumas perguntas. Será que os carros finalmente chegaram no limite de preço? Como foi que o conceito de carro popular sumiu do mercado de veículos novos? E para quem está querendo comprar ou trocar de carro, qual é o melhor momento? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Nos últimos anos, comprar um carro zero no Brasil virou praticamente um luxo, e isso não aconteceu à toa. Diversos fatores econômicos e de mercado empurraram os preços para cima, e isso afetou os carros novos, mas também os usados. Para começar, os números falam por si. Segundo a Auto Sport, o preço médio de um carro novo no Brasil praticamente duplicou nos últimos 5 anos, passando de cerca de R$74 mil em 2018 para mais de R$140 mil em 2023. Esse aumento é muito maior do que a inflação do período, o que mostra que existe algo além do simples custo de vida nessa conta. Um dos grandes vilões é o custo de produção no Brasil, que está entre os mais altos do planeta. E aqui eu não estou falando somente sobre a carga tributária absurda que todo mundo já cansou de ouvir. Um dos custos invisíveis e que pouca gente nota é a própria existência da Zona Franca de Manaus. Ela foi criada lá atrás com o objetivo de incentivar a indústria, mas na prática tem gerado um efeito contrário em diversos setores. Como os produtos fabricados em Manaus têm benefícios fiscais, o governo compensa aumentando os impostos em outros lugares, inclusive em carros e outros bens industrializados. Ou seja, o carro que você compra sai um pouco mais caro em parte por conta desse desequilíbrio tributário, já que se aquele carro fosse fabricado em São Paulo, por exemplo, ele sairia bem mais em conta e precisaria de menos incentivos. Isso porque ele não teria que rodar quase 10 mil quilômetros de frete até chegar no consumidor final. Só que sem os subsídios, as montadoras não teriam incentivo para produzir lá no meio do nada, como fazem hoje com a Zona Franca. Então, para protegê-las, literalmente o país inteiro paga mais caro por diversos produtos industrializados. Além disso, temos o câmbio. Como boa parte das peças e insumos dos carros é importada, cada vez que o dólar aumenta, os custos sobem junto, e quem paga essa conta, obviamente, é o consumidor final. Outro fator importante foi a pandemia. Quando a produção parou e existiu aquela falta de componentes como os semicondutores, o mercado de carros novos praticamente travou. Com menos carros zero disponíveis, a demanda pelos usados explodiu, e o resultado? O preço dos seminovos subiu de forma absurda, em alguns casos até mais do que o valor de um carro zero do mesmo modelo, simplesmente por estar disponível à pronta entrega. E se já não bastasse, temos ainda os juros extremamente altos, que estão entre os mais elevados do planeta. Com crédito caro e financiamento pesado,
menos gente consegue trocar de carro com facilidade. Isso criou uma distorção no mercado, pouca oferta de novos, pressão nos usados e os preços subindo dos dois lados. O cenário que temos hoje é fruto de tudo isso. Custos de produção elevados, distorções tributárias, dólar alto, pandemia e juros nas alturas, uma combinação que fez os preços dispararem e trouxe a gente para a situação atual, onde comprar um carro parece cada vez mais inviável para boa parte da população. Mas até quando isso é sustentável? Se os preços dos carros dispararam nos últimos anos, agora começam a aparecer sinais de que essa alta pode não se sustentar. E quando o mercado fica inflado demais, o que costuma acontecer é uma correção, ou seja, uma possível queda rápida dos preços. Segundo o índice IBV Auto criado pelo Banco BV, os veículos usados subiram 0,92% em agosto de 2025 em relação a julho. No acumulado de 12 meses até agosto, a valorização já chega a 6%, como eu disse no começo do vídeo. Isso mostra que os usados ainda estão em alta, mas especialistas alertam que esse ritmo é simplesmente insustentável. Grande parte desse aumento não é resultado de maior poder de compra do consumidor, mas sim da falta de opções. O problema é que a economia brasileira não acompanha esse movimento de alta sem freio. A taxa básica de juros Selic está em 15% ao ano, o que significa crédito mais caro e financiamentos mais pesados para o bolso do consumidor. E por tabela isso acaba travando a demanda. Muito menos pessoas conseguem financiar ou trocar de carro. Outro ponto importante é a renda média da população, que, segundo o IBGE, a renda média mensal do brasileiro ficou em cerca de R$3.000 em 2024, o maior valor desde 2012, mas que ainda está muito distante de acompanhar a escalada do preço dos carros. Para comparar, em 5 anos o preço médio de um carro novo praticamente dobrou, ou seja, mesmo com o aumento na renda média, o carro se tornou proporcionalmente muito mais caro. Então, na prática, o brasileiro perdeu o poder de compra. Enquanto isso, a produção automotiva se normalizou depois da crise dos semicondutores. Mais carros novos estão à venda nas lojas e quando a oferta aumenta, a pressão sobre os usados tende a diminuir. Esse movimento pode ser acelerado se houver uma queda do dólar, o que tem acontecido desde o começo de 2025, e o dólar, que já chegou nos 6,30, hoje tem ficado abaixo dos 5,50. Com a moeda americana mais barata, é bem possível reduzir os custos de produção e importação, permitindo promoções e descontos que tornam os 0 km muito mais competitivos em relação aos usados. No entanto, a desigualdade de renda pesa bastante nesse cenário. Dados recentes mostram que a renda do 0,1% mais rico do Brasil cresceu 5 vezes mais rápido do que a média da população. Isso significa que, embora exista um pequeno grupo comprando carros de alto valor e mantendo o mercado de carros de alto padrão aquecido, a grande maioria dos brasileiros está ficando fora do mercado. Quando a demanda é sustentada apenas por uma ínfima minoria, o risco de retração aumenta. Em resumo, o mercado de carros do Brasil está num ponto de tensão e talvez de movimento sem volta, seja positivo ou negativo. Nós temos preços altos, crédito restrito, renda que não acompanha e uma indústria que começa a liberar mais oferta. Essa combinação cria um cenário perfeito para uma correção, e quando essa bolha estourar, os preços dos carros podem despencar de uma forma muito mais rápida do que subiram. Mas então, considerando todas essas informações, qual é o melhor momento para comprar ou trocar de carro? Diante de tudo isso, surge a grande dúvida: será que vale a pena comprar um carro agora ou esperar mais um pouco? A resposta depende de dois fatores principais: o comportamento do preço nos próximos meses e a sua necessidade real. Se a gente olhar para os dados, existem sinais claros de que os preços podem cair. Com a Selic em 15% ao ano, os financiamentos estão muito caros e isso deve segurar a demanda até que os juros comecem a cair. No entanto, o movimento de alta dos juros já acabou e o Banco Central tem mantido a taxa Selic inalterada, mas com expectativa de queda. Quando isso acontecer, é bem provável que as montadoras façam promoções para destravar vendas de carros novos, o que também pode derrubar o preço dos usados.
para quem pode esperar, o segundo semestre de 2025 e principalmente o primeiro de 2026 podem trazer grandes oportunidades com uma taxa Selic possivelmente menor. Agora, se você precisa comprar um carro de imediato, a dica seria escolher modelos que historicamente têm boa liquidez e baixa desvalorização. Os exemplos clássicos são da Fiat, Volkswagen e Toyota. O Fiat Argo e a Strada, por exemplo, estão entre os modelos mais vendidos do Brasil e mantêm uma alta procura no mercado de usados. Da Volkswagen, o Gol, mesmo fora de linha, e o Polo ainda tem grande saída, o que ajuda a preservar o seu valor. Já a Toyota é referência em confiabilidade. O Corolla e o Yaris são carros que desvalorizam muito pouco e têm uma manutenção bem tranquila, pontos que fazem muita diferença em momentos de instabilidade no mercado. Mas além de avaliar juros, renda, oferta, revenda e demanda, existe também um novo fator que você precisa considerar: a entrada forte dos carros elétricos chineses no mercado nacional, com destaque para a BYD, que tem mudado as regras do jogo no Brasil. Isso pode afetar bastante o preço dos usados 0 km e a competitividade entre as marcas convencionais. A BYD tem registrado um crescimento impressionante. De agosto de 2024 para agosto de 2025, foram mais de 100 mil veículos emplacados, um aumento de mais de 70% sobre o período anterior. Em maio de 2025, a marca chegou a ultrapassar a Toyota no varejo, alcançando mais de 9 mil carros vendidos, posicionando-se como a quarta marca mais vendida no varejo do país, à frente de marcas tradicionais como Toyota, Honda e Hyundai. Então, para quem não tem problemas com carros elétricos, modelos como Dolphin e Dolphin Mini são opções a serem consideradas. Outra estratégia inteligente é ficar de olho em modelos populares que receberam mudança de geração. Quando uma montadora lança uma nova geração, os modelos antigos costumam perder valor rapidamente, mesmo que ainda sejam muito bons. Isso pode ser uma oportunidade para comprar mais barato, mas também pode representar maior desvalorização na hora da revenda. Então é bom calcular bem caso você queira adotar essa estratégia. Em resumo, se você pode esperar, existem boas chances de pegar preços mais baixos com o mercado corrigindo nos próximos 12 meses, mas se a compra for urgente, a escolha por modelos com alta procura e baixa desvalorização, como Fiat, Volkswagen e Toyota, pode te poupar uma futura dor de cabeça na hora da revenda. Dessa forma, você protege melhor o seu dinheiro e evita prejuízo caso os preços realmente caiam de forma rápida e acentuada. Agora eu quero saber de você, acredita que essa bolha vai mesmo estourar? Você acha que os preços dos carros vão despencar em breve ou que ainda vão continuar subindo por mais um tempo? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei e considere se inscrever no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.